Olá, e aí? Bora para mais uma conversa daquelas bem aprofundadas. O material da vez é um pedacinho bem específico, mas que é o coração de uma das leis mais importantes do Brasil hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Só que, em vez de tentar entender a lei inteira, o que, seria impossível, a gente vai focar numa parte que define o jogo, o capítulo 7, seção 1. Aqui fala da segurança e do sigilo de dados. A nossa ideia aqui é sacar o que a lei de verdade exige de quem usa nossos dados. E já adianto, a história é bem mais complexa do que só tem uma senha forte. Ok, vamos mergulhar nisso. E é um foco excelente porque essa é a parte da lei onde, a teoria encontra a realidade. Muita gente discute o consentimento, sabe? Se a pessoa clicou no aceito ou não. Isso é crucial, claro. Mas sem o que está escrito nessa seção, o consentimento não vale nada. É como ter a escritura de uma casa que não tem paredes nem tranca na porta. Essa seção é a estrutura. Ela mostra que, para a LGPD, segurança de dados não é um acessório que você instala depois. É a planta baixa de todo o projeto. Perfeito. E para a gente entender essa planta baixa, vamos começar pelo ponto de partida, o artigo 46. Ele já abre com um comando bem direto. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Minha primeira impressão assim é que medidas técnicas e administrativas parece um universo de coisas. A lei deixa isso em aberto de propósito. Totalmente de propósito. E isso é uma das coisas mais inteligentes da lei. Se ela listasse tecnologias específicas, tipo usar firewall modelo X, o texto já nasceria velho. A tecnologia de 2018, quando a lei surgiu, já é, em alguns aspectos, peça de museu. Então ela cria categorias. Medidas técnicas é o arsenal tecnológico. Criptografia, que embaralha os dados, controle de quem acessa o quê, pseudomização que desvincula o dado da pessoa. É a parte, digamos, do hardware e do software. E as administrativas? Imagino que seja a parte humana da coisa, né? Exatamente. É onde a tecnologia não adianta nada se as pessoas não colaborarem. A gente está falando de políticas internas claras, de treinar os funcionários para não cair em phishing, de ter contratos de confidencialidade com fornecedores, de definir quem na empresa pode ver e alterar cada tipo de dado. É criar uma cultura de segurança. A lei sabe que a falha mais comum não é o super hacker, é o erro humano. E tem um detalhe aí. O parágrafo 1º, ele diz que a Autoridade Nacional, a ANPD, pode até definir padrões mínimos, né? Isso. É a carta na manga da lei. A ANPD pode, com o tempo, olhar para o que a tecnologia oferece de mais novo, ir para o tipo de dado e falar, olha, a partir de agora, o mínimo para esse tipo de tratamento é isso aqui. Porque, proteger um e-mail é uma coisa, proteger um prontuário médico é outra completamente diferente. Faz todo sentido, é uma lei que respira. Mas para mim, o que realmente vira o jogo está no parágrafo 2º do mesmo artigo. Ele diz que as medidas de segurança deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Isso aqui é uma bomba. É o coração da filosofia. Esse conceito tem um nome famoso no mundo todo: Privacy by Design. Privacidade desde a concepção. Exato. A ideia é que a privacidade e a segurança não podem ser um remendo. Não dá para construir um carro e só depois, só lá no final, pensar em como colocar o cinto de segurança e o airbag. É a melhor analogia. Não adianta construir a casa inteira e só no final chamar o técnico para instalar um alarme, aí tem que quebrar a parede, passar fio por fora, aquela gambiarra toda. A lei está dizendo, o arquiteto e o engenheiro têm que pensar no alarme, nas janelas reforçadas, na porta blindada, antes de levantar a primeira parede. Exato. Isso causa um curto-circuito em muitas empresas, especialmente em startups, áreas de tecnologia, que vivem sob aquela pressão do lance rápido, corrija depois. A LGPD fala, não, lance seguro desde o começo. A segurança deixa de ser um custo no final da planilha e passa a ser um requisito de design tão básico quanto a cor do botão ou a velocidade de carregamento da página. Qualquer aplicativo, qualquer sistema, qualquer serviço que lide com dados de brasileiros, em tese deveria nascer com esse DNA.
Mas na prática, isso não cria uma tensão gigantesca? Quero dizer, a gente sabe como o mercado funciona. A pressão é para entregar logo. Essa exigência do privacy by design não acaba sendo a primeira coisa que uma equipe corta para cumprir um prazo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o maior desafio na implementação da lei. A tensão é real e constante. É a briga clássica entre a velocidade e a diligência. O que a LGPD faz é mudar o cálculo de risco. Antes, o risco de não ter segurança era, sei lá, um vazamento e um problema de imagem. Agora, o risco é uma multa milionária, a proibição de tratar dados, um dano reputacional gigantesco. A lei tenta forçar que, nessa briga, a segurança comece a ganhar mais vezes, mas é sem dúvida uma mudança cultural. E mudanças culturais são lentas e dolorosas. E essa responsabilidade não tem data de validade, né? O que me puxa para o artigo seguinte, o 47. Ele é curtinho, mas parece um nocaute. Diz que a obrigação de garantir a segurança continua mesmo após o seu término. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade é eterna. Em termos práticos, sim. Pensa no ciclo de vida de um dado. Você se cadastra num site, usa o serviço e um dia pede para deletar em sua conta seus dados. Para muita gente, a história acaba aí, mas o artigo 47 diz que não. Aquele processo de eliminação do dado precisa ser seguro. Como assim, eliminação segura? Apertar delete não é seguro? Nem de longe. Apertar delete num computador muitas vezes só diz ao sistema que aquele espaço pode ser sobrescrito. O dado continua lá, recuperável com softwares bem simples. A lei exige que a eliminação seja efetiva. Isso pode significar usar programas que sobrescrevem aquela informação várias vezes, até ela virar um ruído digital indecifrável. Ou, no caso de um HD físico, até a destruição mecânica dele. Eu já vi casos de empresas que venderam computadores antigos achando que tinham limpado os discos. Anos depois, alguém compra esse computador num ferro velho, recupera os dados e o estrago está feito. O artigo 47 existe para prevenir exatamente isso. A responsabilidade sobre o dado vai até o túmulo dele. E você tem que garantir que o enterro foi bem feito. Com o descarte perfeito, o imponderável acontece. Incidentes, vazamentos, eles ainda podem ocorrer. E aí? A lei joga a toalha ou ela tem um plano de contenção de danos? Ela tem um plano de emergência. E bem detalhado. É o roteiro do que fazer quando a casa, apesar de tudo, pega fogo. Esse roteiro é o artigo 48. Ele começa dizendo que o controlador, ou seja, quem toma as decisões sobre os dados, deverá comunicar à autoridade nacional e o titular, se acontecer um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante. E aqui tem uma expressão-chave: risco ou dano relevante. Quer dizer que nem todo vazamento precisa virar um escândalo público. Exatamente. A lei tem bom senso. Ela sabe que incidentes têm gravidades diferentes. Por exemplo, se vaza uma lista de e-mails de pessoas que se inscreveram numa newsletter pública, o dano é baixo. Chato. Sim. Relevante? Provavelmente não. Agora, se vaza a base de dados de um hospital com diagnósticos ou dados de cartão de crédito de uma loja... Aí o dano potencial é gigantesco. Exato. Isso obriga a empresa a fazer uma análise de impacto muito rápida e honesta. A tentação de varrer para debaixo do tapete é grande, mas a lei pune essa omissão. E se o risco é relevante, a comunicação tem que ser completa. O parágrafo 1º lista tudo o que precisa ser informado. É quase uma confissão pública, né? A empresa tem que dizer o que vazou, de quem vazou, como estávamos protegendo, quais os riscos agora, por que demoramos para avisar, se for o caso, e o mais importante, o que estamos fazendo para consertar. É uma exigência de transparência radical. E o objetivo não é só humilhar a empresa, é dar ao titular do dado a chance de se proteger. O parágrafo 2º diz que a NPD pode até determinar a ampla divulgação do fato em meios de comunicação. Se você sabe que seu dado de uma loja específica vazou, você pode trocar sua senha, ficar de olho na fatura do cartão, desconfiar de e-mails ou ligações estranhas em nome daquela loja. A comunicação dá poder à vítima. E tem um detalhe genial no parágrafo 3º, que funciona
quase como um prêmio de consolação para quem fez o dever de casa lá do artigo 46. E a conexão perfeita entre a prevenção e a reação. Esse parágrafo diz que a NPD pode pegar mais leve se a empresa provar que usou tecnologia que tornou os dados vazados ininteligíveis. O exemplo clássico é a criptografia forte. Imagine que um ladrão rouba o cofre do banco, mas não tem a chave nem consegue arrombá-lo. Ele tem o cofre, mas não tem o dinheiro. Se uma base de dados vaza, mas ela está inteiramente criptografada e a chave não vazou junto, aquela informação é inútil para quem roubou. A lei não exige a perfeição, sabe, de nunca ser invadido, mas ela recompensa e muito a preparação inteligente. Para amarrar tudo isso, a seção termina com o artigo 49, que parece uma grande conclusão. Ele diz que os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança e aos princípios gerais previstos nesta lei. É o fecho que reforça a visão holística. Ele está dizendo que não adianta ter uma porta blindada, que é a medida técnica, se o porteiro entrega a chave para qualquer um, que é a falha administrativa. Não se trata de ferramentas isoladas, mas de criar um ecossistema, uma cultura, onde tecnologia, processos e pessoas trabalham juntos para proteger os dados, seguindo os princípios da lei. Finalidade, necessidade, transparência. A estrutura inteira tem que ser pensada com a segurança no seu DNA. Certo. Se a gente for resumir a grande mensagem que sai dessa análise, não é só uma lista de regras. É uma mudança fundamental de mentalidade. A lei nos força a parar de tratar a segurança como um cadeado que a gente coloca na porta no final do dia. Ela exige que a segurança seja o próprio alicerce sobre o qual a casa digital é construída. E mais, ela diz que a responsabilidade por esse alicerce é permanente. Não acaba quando o inquilino vai embora. Exato, você continua responsável pela demolição segura da casa e, em caso de incêndio, a regra é clara. Transparência total e imediata com os moradores e com os bombeiros, explicando exatamente onde o fogo começou e o que você vai fazer para que não aconteça de novo. É uma mudança cultural brutal. É brutal, mas necessária. Essa seção que a gente analisou é, na minha visão, o motor da confiança digital. Sem essas garantias, toda a economia digital, todos os serviços online do governo, tudo que depende de dados, funcionaria num terreno pantanoso. Essas regras criam um chão firme, um chão onde empresas e cidadãos podem interagir com um mínimo de segurança e previsibilidade. É o que transforma o direito à privacidade de uma frase bonita na Constituição em algo que se pode exigir na prática. E para a gente fechar, fica aquela provocação para quem nos ouve continuar pensando no assunto. Exato. A gente viu que o pilar da lei é essa ideia de privacy by design, ou seja, construir a segurança desde o início. A reflexão que fica é como a gente, como sociedade, avalia as novas tecnologias que explodem todos os dias. Como, por exemplo, sistemas de inteligência artificial generativa. Será que elas já estão nascendo com essa preocupação com segurança e privacidade no seu núcleo, como a LGPD exige? Ou será que, na corrida frenética pela inovação, estamos de novo construindo o avião em pleno voo e deixando para pensar no paraquedas só quando a turbulência começar? Essa é a grande questão que vai testar a força desses princípios nos próximos anos.